Muito bom dia, seguidores de Jesus. Vamos para mais um dia abençoado que o Senhor nos deu. Vou mostrar um pouco da minha rotina. Pode servir de inspiração para outras pessoas. Pode servir como inspiração para outros irmãos. É porque aqui é crente, né? Quem é crente, quem é seguidor de Jesus, mas quem não é seguidor de Jesus pode se aproximar também, que aqui, né, no final se torna seguidor também, porque é muito bom servir a Jesus. Eu estou há 8 anos servindo a Jesus e eu não sei mais andar sem Ele. O que eu estou fazendo aqui? Enquanto estou falando com vocês, eu estou fazendo cócoras. Quem faz aí, me diga aí. Quem faz é muito bom. É muito bom para mobilidade, para digestão. Então já faço esse alongamento há um bom tempo. Eu faço 10 minutos contado no cronômetro. Aí enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu estou fazendo, juntando o útil com o agradável. Mas enquanto eu tô fazendo aqui, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Algo que eu tenho aplicado na minha vida. Algo assim que já, alguns talvez já devem saber, né? Eu tenho buscado cuidar assim, mais da minha saúde, tenho cuidado da minha rotina, de bons hábitos e mudando um pouco o estilo de vida, né? Estilo de maus hábitos, principalmente à noite. Algo assim interessante que eu tenho aprendido assim sobre a questão da alimentação à noite, porque eu era assim, sabe? Eu comia desregrado, não tinha horário assim bem para comer, a rotina assim de estar comendo nos horários, né? Comendo nos horários que é para comer. Comendo nos horários, eu acabava comendo de forma desregrada. E nosso Deus é um Deus organizado. Então, nós temos que andar conforme o Deus que nós servimos. E nós, como filhos de Deus, nós temos que observar quem é o nosso Deus. Quais são as características do nosso Deus. E nós temos que se espelhar no nosso Deus, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, nosso comportamento tem que ser também como o nosso Deus. Nós temos que aplicar na nossa vida comportamentos semelhantes ao nosso Deus. Aí, como diz na palavra de Deus, sede perfeito como seu Deus é perfeito. Eu acho que a perfeição que ele fala é comportamentos parecidos, né? Algo que está ao nosso alcance, uma perfeição que está ao nosso alcance, né? Comportamentos que o Senhor diz, comportamentos que o Senhor fala na sua palavra, que ele nos fala como andar, como ter uma vida, como ser cristão, como ter uma vida cristã. Nós temos que ter uma vida coerente com aquilo que está na palavra, né? A cada dia tem que caminhar para sermos melhores a cada dia. Como diz na palavra também, somos transformados de glória em glória. Então a gente cada dia tem que se modificar, né? Cada dia a gente tem que se transformar mais um pouco através da palavra. A palavra entra em nós e tem que gerar transformação. É isso. Então, essa questão da alimentação à noite mesmo, eu tenho mudado, tenho aprendido, porque eu tenho orado ao Senhor, me ajuda, Senhor, a poder me organizar, ter uma vida melhor, né, nessa terra. E eu tenho me alimentado mais cedo, acho que umas 18 horas por aí, 18 horas da noite. A última alimentação, né? Umas 18 horas mais ou menos, por aí, 18 e pouca. Há uns 3, 4 dias, eu tenho me alimentado até esse horário. Mas, como tem mudado meu sono. Quando eu me alimentava próximo de dormir, meu Deus, eu tenho uma noite ruim. Isso atrapalha o sono. Você tem um sono profundo e você tem um sono mais reparador. E isso é real mesmo, porque assim, eu tenho há muito tempo assim, não tenho prestado atenção nisso. E eu passei a prestar atenção, a mudar e comer mais cedo.
E eu observei que o meu sono tem melhorado. Minha noite tinha sido mais revigorante. Eu não tenho acordado à noite. Às vezes eu acordava no meio da noite para ir ao banheiro, porque assim eu acabava tomando líquido também. Querendo ou não, eu acordava querendo ir no banheiro. Porque querendo ou não, você, além de você não dormir bem, você não relaxar direito, dorme, mas é aquele acordar, porque querendo ou não, você acaba acordando à noite, porque querendo ou não, você se alimenta e toma líquido. Aí a bexiga vai estar cheia, né? E acorda, aí acaba acordando. Aí o sono já fica atrapalhado, porque você não dormiu aquelas horas todas, né, que deveria dormir sem interrupção. Interessante, observando assim, meu Deus, como uma mudança assim, né, que eu tenho melhorado, né, a alimentação, comido mais cedo e evitado o líquido mais próximo de dormir, para você ver que assim eu também tomo o suplemento também, o L-treonato. Eu não sei se vocês já ouviram falar do L-treonato. Ele é bom para você tomar à noite antes de você dormir, até para os estudos também. Para você que estuda também, que usa muita memória, pesquise sobre o L-treonato, a importância para o cérebro. E também para o sono, é muito importante. Mas eu tenho observado uma coisa, mas deixa eu só me levantar aqui do meu alongamento e já falo com vocês. Voltei, como eu estava falando, essa questão de suplemento, né? Eu tomo alguns suplementos durante o dia, né? Mas também tomo suplemento à noite, que eu vi como era importante. Pesquise sobre esse assunto também. Quem não toma suplemento, observe. Na internet, no YouTube, fala a importância dos suplementos alimentares na nossa vida. Então pesquise sobre eles, como é importante na nossa vida. Mas uma coisa que eu tenho observado também é que, por exemplo, à noite, quando eu tomar o meu suplemento à noite e a minha alimentação ela não tinha uma rotina assim, e eu acabava comendo próximo de dormir ou bem perto do suplemento, acabava não fazendo efeito, porque o meu estômago ele estava cheio e acabava a digestão ali, ó, a digestão começava a trabalhar na hora que eu ia dormir. Enquanto eu queria descansar, o meu intestino queria trabalhar, que é o natural da nossa natureza. Depois que a gente ingere comida, depois que a gente ingere alimento, o estômago ele vai trabalhar, o intestino ele vai fazer a parte dele, né? Ele vai fazer a parte dele. Agora nós poderemos fazer a nossa. Então, como é importante a gente se respeitar os nossos limites, respeitar o nosso intestino e respeitar tudo na nossa vida. É parar para se observar e ver como é importante você ter uma rotina, ter horários, porque as coisas só funcionam bem assim se elas tiverem uma rotina. Até nosso corpo também, ele responde bem quando a gente tem uma rotina. E eu via que quando eu acabava tomando o suplemento, ele não fazia efeito, justamente porque é natural do nosso intestino. É natural, se a gente vai comer, se a gente come, depois que a gente come, ele começa a trabalhar. E se ele começa a trabalhar na hora errada, aí é que é problema. Essa mudança que eu fiz de horário, de rotina, como foi importante eu fazer isso. Quando eu mudei, comi mais cedo, eu vi a diferença. Então faça isso. Se você tem essa dificuldade, comece a fazer coisas. Peça ao Senhor para que Ele lhe mostre as coisas de errado que você está fazendo. que tem atrapalhado, né, o sono, principalmente o sono, minha gente. Ele é importante para que a gente funcione bem no outro dia. Sem sono, sem uma noite revigorante, você no outro dia está só pela graça de Deus se arrastando. E não é para a gente estar se arrastando. O dia é para a gente, né, estar ativo, produzir, fazer o que a gente tem de fazer no nosso dia, sem estar se arrastando, sem estar cansado, com a mente cansada,
sem saber que dia, sem saber que dia é hoje. E eu às vezes ficava assim. Mas o importante, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Para você, se você faz isso de errado, começa a mudar. Mesmo que você no início tenha até um pouquinho de fome, assim. Eu senti um pouquinho assim, querendo comer alguma coisa assim. Mas não aquela fome exagerada, sabe? Porque a mudança começa na mente, ó. Aí eu não vou comer. Aí eu não vou fazer, vou seguir aqui essa minha rotina que eu tenho percebido que tem contribuído para o meu sono. Então vamos para mais um dia, Eu tenho aí minha rotina, coisas para fazer. Tem coisas para fazer e no planejamento eu planeje também, importante na sua rotina, planeje o que você vai fazer no outro dia, é importante, porque até para ajudar para você não procrastinar. Isso me ajuda também a ter uma rotina estabelecida para não procrastinar. Agora eu vou para o momento de leitura da palavra. Quem ama a palavra do Senhor é mais preciosa que o ouro, não é verdade? Estou aqui com a minha Bíblia. A minha Bíblia velhinha, a bichinha já tá velhinha. Não, é porque essa Bíblia aqui, essa Bíblia foi quando eu me converti. Ela tem um apego emocional aqui. A bichinha tá pela graça, mas eu tenho outra Bíblia, eu tenho outras Bíblias também, mas essa aqui eu gosto para poder estudar, é NVT, NVT, e ela, como eu disse, tem um apego emocional, porque foi quando eu me converti, essa Bíblia foi a primeira que eu comprei, porque ela tinha ela tem uma linguagem atual, então como ela tem uma linguagem atual, para quem era novo convertido, seria mais fácil de entender, a palavra de Deus, porque tem uma linguagem mais atual. Aí eu tô com ela há muito tempo, assim, aí eu estudo a palavra de Deus, assim, com ela. Eu também pego outras referências quando eu quero me aprofundar, mas essa sempre tem andado comigo para eu poder até destacar como eu estudo a palavra de Deus. Como é que eu estudo? É assim, ó. Eu tenho que ticar, eu tenho que destacar, eu tenho que colocar cores. Eu sou assim. É a forma, a minha linguagem, assim, de entender e absorver. E também em voz alta, eu gosto de ler em voz alta. Também quando eu gosto de ler em voz alta, colocar em primeira pessoa, e vou fazendo de tudo para que a palavra de Deus seja compreendida, porque a palavra de Deus não é um livro, é a palavra de Deus. Então você tem que mergulhar, você tem que se aprofundar e ali repetir quantas vezes for possível, repetir até Jesus voltar. Você tem que estar lendo a palavra, relendo. Eu mesmo estou lendo Romanos. Essa é a terceira vez, porque eu estou fazendo um estudo de Romanos. Então, eu preciso estudar, vou lá, estudo novamente. Tem coisas que na primeira leitura eu aprendi coisas, na segunda mais ainda, e na terceira mais ainda. E assim por diante. A gente sempre vai aprendendo algo novo da palavra de Deus. A gente vai sempre sendo mais renovado no entendimento, na revelação da palavra de Deus. Então, eu tenho feito dessa forma para que eu possa sair daquela leitura com compreensão. E mesmo assim, eu permaneço lendo. Quando finalizo os livros, eu vou e volto novamente a ler, porque a palavra de Deus é até Jesus voltar, viu? Até Jesus voltar, aleluia, amém. Vou para minha leitura aqui agora, depois compartilho mais algumas coisas, porque o que eu compartilho é para lhe dar umas dicas, é para lhe incentivar, é para lhe motivar, a ter uma vida cada dia mais plena na presença de Deus, e fazer aquilo que agrada a Ele, amém, amém. É isso aí. Depois eu volto aqui novamente. Amém? Interessante aqui, enquanto eu estou aqui estudando a palavra de Deus, essa questão do cuidado,
a gente cuidar, a importância de se cuidar, como eu estava falando aqui, de hábitos importantes, hábitos que eu tenho aplicado na minha vida. Eu cheguei aqui no verso interessante que eu estou lendo aqui, Romanos 6, especificamente aqui no verso 13, diz: não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Observe, quando nós fazemos o que é certo, como diz na palavra de Deus, estamos fazendo para a glória de Deus. Porque antes, quando vivíamos, eu vivia para o pecado, estava morta, mas agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Como eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, eu tenho que andar conforme essa nova vida. Eu tenho que oferecer, como diz assim, oferecer o meu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então eu não tenho que andar conforme a velha criatura. Se a velha criatura tinha maus hábitos, a nova criatura que vive agora, que tem uma nova vida, tem que andar conforme essa nova vida. Tem que deixar os maus hábitos, aquilo que não contribui para o seu bem, para trás. Se eu estou fazendo maus hábitos, se eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, fazendo o que é certo, é como se a velha criatura estivesse viva dentro de mim. E a velha criatura já morreu em Cristo Jesus, já foi sepultada. Mas a gente não pode ressuscitar a velha criatura dentro de nós. Então temos que nos observar se nós estamos vivendo uma nova vida ou estamos vivendo a velha vida ainda. Se a gente não sepultou de verdade, se a gente não enterrou a velha criatura, né? Que ela deve estar morta, a velha criatura não deve mais viver. Então são os novos hábitos, são hábitos que contribuem para o nosso benefício. E Deus sempre vai nos conduzir ao que é certo. Mas também tem que ter uma atitude da nossa parte. Nos oferecer para isso, nos oferecer, como diz aqui, no final. Eu estou usando a versão NVT, né? Como vocês viram aí no início, que eu falei sobre a versão. Portanto, ofereça o seu corpo. Nós temos que ter a ação de oferecer. Se a gente não tiver a nossa ação, se nós não fizermos a nossa parte, de nos entregarmos, de nos oferecermos, temos que se oferecer. Ação para fazer o que é certo. Quando nós nos oferecemos, quando nós temos a ação de fazer o que é certo, nós estamos glorificando, nós estamos dando glória a Deus. Aleluia. Isso é muito bom. Então isso casou muito bem com o que eu estava falando, do que eu estou comentando hoje nesse vídeo, né? Amém, glória a Deus. E é isso aí. Eu vou continuar aqui minha leitura. Agora tô de saída, que eu vou no comércio agora resolver umas coisas. Eu aqui com a minha mochila. Aí já saio com as minhas coisas e com planejamento, sabe? Eu anoto tudo que eu vou precisar resolver no comércio, porque senão eu me esqueço. Aí isso facilita, isso otimiza. Acredita que eu faço até um roteiro assim, dos lugares que eu vou passar, para que eu possa otimizar o tempo. Aí já vou descendo aqui, aí tem uns vigia da porta aqui, ó. Johnny e Mel lá embaixo, meus gatinhos. Olha eu aí em um dos meus roteiros. Eu não fui só no supermercado, eu fui resolver outras coisas também. É que não deu pra gravar. Eu passei na clínica pra pegar meu exame, passei na feira, passei em outro mercado, passei na casa de embalagem. Então eu fui resolver outras coisas além disso. Aí geralmente eu faço um roteiro de coisas que eu preciso resolver e passar nos locais, para que eu faça tudo num dia, para que eu não precise passar novamente. E eu aí esperando o Uber, um chá de espera, porque o primeiro não aceitou, cancelou, e eu aqui esperando, passando o tempo aí,
olhando pra vida. Aí, olhando deu uma viajada e depois uma bocejada de sono. É 2 da tarde. Entendi. Menino, como é, né? Como Deus faz as coisas, né? É impressionante, porque é do outro lado, o sol é de um jeito, lá num horário, e pra gente é outro, né? Olha, um pouquinho pra você. É isso. Um pouquinho pra você. É isso mesmo. É incrível como é. Eu pensei, é isso, com essas coisas. Só Deus pode fazer essas coisas assim. Impressionante. Porque pra mim o sol era tipo assim, o mundo inteiro. Antes era pra mim, quando eu não sabia disso, assim, quando eu era mais nova, achando que o sol era pra todo o universo, na verdade, assim, né? Como de forma geral. Quando aqui é dia, lá é dia também. Pra mim era assim. Não tem aquele ditado? Sim. O sol brilha pra todo mundo, mas... Isso aí, no mesmo horário não. No horário não. Aí você fala, olha, no meu horário não. No mesmo horário não, é isso mesmo. Por que no meu horário não? Porque em outro país... Essa foi boa. E pra gente é outro. É verdade. É isso mesmo, brilha em horário diferente. Horário diferente. Aí por quê? Porque num país o sol é num horário e aqui é... É isso mesmo. Oi, gente, depois de um dia corrido, cada um com as suas demandas, cada um com as suas correrias, olha aqui, no fim da tarde. O dia foi bem movimentado. Depois que eu fui pra casa da minha cunhada, eu comi tanto. Eu comi do almoço e a janta. Que a janta, como eu tô jantando cedo, né? Eita, o carro do sol passando ali do carro do ovo. É assim, né? A realidade. Aí eu comi do almoço e comi pra janta. Porque eu não como mais nada hoje. Porque foi almoço, que veio uma familiar de outra cidade. Aliás, de outro estado, né? Que a gente se encontrou. Foi uma tarde muito boa. Foi muito bom. Almocei lá na casa dela depois que quando eu fui de Uber, eu fui direto pra casa dela. Aí a gente passei a tarde lá. E foi muito bom, né? Aí eu tô até agora com a barriga cheia. Aí eu já não janto mais, né? E como eu não tô mais, como eu falei, não tô jantando mais tarde. Eu não tô jantando. Aí eu preciso, pra dormir, eu preciso estar com o meu estômago relax. Meu estômago já feita a digestão, né? Pra que eu durma bem. Então já vi que não dá certo eu comer muito perto de dormir. Então isso tem me ajudado bastante. E é isso, eu vou ficar por aqui. Se você gostou, dá um like para que você possa acompanhar. Eu sempre por aqui dando dica, falando da palavra de Deus, que eu amo falar da palavra de Deus. E compartilhar um pouco da minha rotina, que vai contribuir. Alguma dica, alguma coisa você vai tirar da minha rotina que vai contribuir, porque assim como eu aprendo com outras também, a rotina, uma dica de outra vai passando para outra, e assim a gente vai aprendendo uns com os outros, porque a gente não nasceu para ser isolado, né? Eu acho que a opinião, eu acho que o Senhor dá um pouquinho para cada um para cada uma, para que a gente não seja egoísta, para que a gente precise um do outro. No final a gente precisa um dos outros, porque aquilo que o outro não tem, aquilo que a gente não tem, o outro pode ter, e ele pode nos ajudar e pode contribuir pode acrescentar, pode contribuir para aquilo que a gente precisa, e aquilo que o outro carrega pode nos ajudar, contribuir. É assim que o Senhor faz, para que a gente possa andar sempre em unidade, para que a gente possa precisar, né, para que a gente possa precisar um dos outros, né, porque no final o Senhor fez isso para que nós possamos andar em unidade e reconhecer a necessidade que nós precisamos um dos outros. E Deus coloca dons e talentos em cada pessoa para que a gente possa se ajudar, né? Se ajudar uns aos outros. E é isso. Que Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.